Oiê, meu nome é Berta Salles e eu nasci no meio dos anos 90. E cresci, me tornei mulher. Alô, Simone de Boa, no início dos anos 2000. Engolida pela cobrança do corpo padrão, de uma alta performance estética e física, eu nunca senti que me encaixava, ou que pertencia aos espaços considerados saudáveis. Essa busca incessante de uma vida inteira sobre o que é saúde de fato, de tentar encaixar, caber, equilibrar, é o que uniu a gente aqui. Esse é o Bucinho Suado, o seu novo videocast sobre saúde física e mental possível e acessível. Oi, bucers! Olá, afiliadas! Esse é o Badaladas da Madrinha. Dentro do Bucinho Suado, um quadro mais curtinho, mais rapidinho, porém profundo, como tudo que é bom na vida. Não é mesmo? Aqui a gente vai dividir um pouco das vozes da nossa cabeça, da voz para as vozes. Da minha e da sua cabeça também. Entendeu? Porque aqui é madrinha, eu também te ouço. Pode mandar áudio no Telegram, no WhatsApp, com as suas, entotoquices. Vamos entotocar juntas? Vamos. E também suar o bucinho juntas. Que eu sei que a gente divide as mesmas coisinhas. Bora ouvir o primeiro som da badalada da madrinha. O tema de hoje é Feliz Aniversário Crise de Pânico. Há 10 anos atrás, no dia 28 de outubro, eu tive a pior crise de pânico da minha vida. Eu travei. E eu não voltei. O pânico e a ansiedade, eles convivem comigo assim há muitos anos. E por muito tempo eu pensei até que era parte da minha personalidade e que eu conseguia domar. E a partir desse dia, eu não domei mais. Foi assim, vai com Deus. E é o meu maior pavor, era o meu maior pavor e ainda é, que é tipo assim, perder o controle de tudo. Absolutamente tudo. E eu sempre fico assim, meu Deus, eu não posso perder o controle, eu não posso, enlouquecer. Enfim, esse sempre foi o meu maior medo. E meio que aconteceu comigo. Aconteceu há 10 anos atrás. E desde então, quando chega perto de outubro, eu fico com medo de voltar a ter os mesmos sentimentos ou seguir no mesmo caminho que me levou até essa crise. E esse ano, eu tava falando até com o pessoal aqui do estúdio, que eu queria até dar uma festa pros 10 anos sem crise de pânico. Mas tem sido um ano tão intenso, tão desafiador, eu não uso mais a palavra difícil. Agora é tudo desafiador, poder das palavras. Qual era o nome daquele livro que você... O Segredo. O poder das palavras e da mentalização. Enfim, eu tô tentando fazer mesmo mentalizações sem zoeira. E mudar um pouco como eu converso com a minha cabeça. E você vai entender por quê. Nesses últimos 10 anos, muita coisa aconteceu na minha vida. Desde retomar a terapia, desde iniciar o processo com medicação, que era uma coisa que eu era muito resistente a fazer na minha vida. Eu ainda sou muito resistente. Mas que eu entendo que me salvou, assim, de um lugar que eu não desejo pra ninguém. Você não ter controle da sua própria cabeça é uma das coisas mais complexas que alguém pode lidar. Às vezes eu tô muito nervosa, assim, muito ansiosa. É tipo pessoas que menstruam, vai. Quando você lembra que você só tá num estado mental muito confuso e muito perturbado, mas é porque você vai menstruar? É tipo assim, ai, tem uma explicação. Nossa, tem uma explicação. Só que às vezes, quando você tem questões de saúde mental, não tem uma explicação. A não ser a explicação química. E isso me dá um pânico. Do tipo, por que eu tô assim? Por quê? E agora... eu tenho vivido o momento mais feliz, de maiores realizações da minha vida. Mas também, como eu tava falando, os mais desafiadores. E eu não quero usar a palavra difícil justamente por isso. Porque assim, não é que é difícil, é um desafio com você mesmo. Sempre ouvi de muitas pessoas que eu era, nossa, você é muito resiliente, você é muito forte, você é muito... Mas eu tô cansada. Tô cansada! Eu não aguento mais! E aí eu entendi muita coisa. Que assim, as pessoas demandam
tanto e eu vou segurando a bronca. E todo mundo acha que você segura porque você é resiliente. E em algum momento você surta. Tipo, você não aguenta. E há 10 anos atrás foi meio isso que aconteceu. Eu tava num pior relacionamento da minha vida. Meu melhor amigo tinha acabado de ser preso. Eu tava infeliz, chorando todos os dias há mais de 1 ano. Não tava fazendo terapia. E segurando a barra de muita gente. Porque eu sempre quis ser a pessoa, boazinha, compreensiva. Só que você explode. E no meu caso, eu explodo sempre fazendo mal a mim mesma. E agora, 10 anos depois, passando por uma caralhada de coisas que me estressam, que me deixam nervosa, me deixam ansiosa, eu tô com muito medo de surtar de novo. Parece que volta tudo e qualquer sinal, eu já fico, eu tô indo no mesmo caminho. E é muito louco, porque eu sei que eu não tô. Eu sei que hoje em dia eu tenho outros recursos dentro de mim. Eu sou mais segura de quem eu sou pra não chegar até ali. Mas é uma luta constante contra a sua própria cabeça, onde você fica nessa conversa de que você consegue. E aí também, o que é, né, você conseguir? Esses dias eu tava no trabalho, e aí foi uma semana assim, eu estou realizando um sonho de trabalho, que sempre foi uma prioridade na minha vida. É o trabalho mais importante da minha vida. E aí tava no meio dessa gravação, e no final de semana ia ter o Bucinho Suado, o evento que eu produzo pra vocês, com o maior carinho, o maior amor e atenção do mundo, mas que me demanda muito. E a pessoa que estava me ajudando me largou no meio disso tudo. Eu tava muito sobrecarregada. E aí eu esqueci de comer, e aí eu ia menstruar, e eu paniquei. Só que, antes de panicar e cair minha pressão e achar que não ia dar conta, eu realmente não ia dar conta. E eu realmente não tava dando conta. E eu precisava pedir ajuda, de algum jeito. E eu acho que esse é o caminho que às vezes o meu corpo encontra. Mas eu tenho muito medo de voltar pra esse lugar e onde a minha mente me paralisa e eu não consigo realizar todos os meus sonhos, sabe? Enfim. É isso, esses são os meus 10 anos da minha crise de pânico. Eu não voltei pra esse lugar e eu acredito que hoje em dia eu tenha conhecimento de fato e mais recursos e ferramentas pra não chegar nesse lugar, mas eu fico pensando também, e se acontecer? Quem é minha rede de apoio? Quem vai me apoiar? Porque na época que aconteceu, eu reconheci tanta gente e eu tive tanto amor de volta num momento que eu não lembrava nem quem eu era, sabe? E as pessoas ao meu redor que me amavam me faziam questão ali de me lembrar. E foram quem me tirou desse lugar. Obviamente também, né, com medicação, terapia e recalcular a rota da nossa vida, né? E hoje em dia me incomoda também uma coisa, porque eu tô nesse dilema de muito estresse, muita sobrecarga. E muito insatisfeita com algumas abordagens, assim, de psiquiatras. Que não entendem também que, por muitas vezes, o seu corpo responde ao estresse. Seu corpo precisa… Se você tá muito sobrecarregado, se tem muita coisa acontecendo, você tá estressado, seria estranho você não sentir nada. Mesmo que esse nada seja só a sua cabeça falando: para, sua filha da puta, você vai explodir. Então, no fim, eu acho que a minha cabeça, ela tá tentando me ajudar. Quando eu fico brigando com ela, pensando que ela tá me boicotando. Fica esse questionamento pra você e pra mim, na verdade. É isso. Parabéns pra você nesta data querida. Um grande beijo. Panic. E eu tenho um recado. Peraí. Uma Busser também mandou uma mensagem sobre esse tema de saúde mental e crise de pânico. E eu queria comentar, dividir com vocês, ler aqui com vocês. Muitas vezes a gente
não sabe se é um mecanismo de defesa, de proteção. Eu realmente não sei. E eu tô tentando não pensar muito sobre e me cuidando, ficar cada vez mais atenta e cuidadosa, de fato, com os meus limites. Sei que isso é uma coisa meio batida, que a gente ouve muito falar na internet toda hora. E é muito difícil fazer isso quando você tem 1000 contas pra pagar e gente dependendo muitas vezes emocionalmente de você também. Mas eu tenho tentado imaginar que é um alerta. Que é um alerta de se protege. Bota seu limite. E com isso, eu tenho sentido cada vez mais raiva e tentado botar pra fora a minha raiva pra me proteger. Um sentimento que eu sempre lutei contra. Porque era muito, as garotas boazinhas de boa não podem sentir raiva. Mas a raiva, ela, de fato, ela me cria um escudo e me protege de eu ultrapassar dos meus limites e chegar naquele lugar mental, mais uma vez. Acho que essa é um pouco da minha reflexão de 10 anos dessa crise de pânico. E talvez eu realmente coma um bolo e celebre nesse dia, que foi o pior dia da minha vida. E que eu acredito que hoje eu consiga contornar. Não sei se vou passar por isso de novo ou não, eu não tenho como controlar. Mas, pelo menos, eu consegui viver muita coisa boa e minha vida não parou ali. A minha vida não parou ali. A minha vida, a partir dali, começou a ter outro sentido, outro sabor, assim. E eu não tô falando isso num lugar pedante, tipo, piegas, assim. Mas, de fato, quando você sai de um buraco mental muito grande e você vê que passou, é uma das melhores sensações, sabe? De tipo, caceta, eu tô viva. Eu tô viva, eu tô realizando todos os meus sonhos. Eu tô sentindo tudo que é bom, eu tô sentindo tudo que é ruim. Eu tô, tipo, me sentindo dentro do meu próprio corpo de novo. Que é uma coisa muito idiota, muito banal, parece. Mas quando você perde isso e aí volta, é a melhor sensação desse mundo. Acho que é isso. E se você estiver passando por algo similar a isso, eu sei que é um processo muito solitário, que a gente se sente muito sozinho, muito perdido. Mas procure ajuda. Seja do seu ciclo de amigos, de pessoas mais próximas que você confia, de um profissional, se possível. E eu vou deixar aqui, na descrição desse episódio, contatos de profissionais da saúde que atendem a preço social e pessoas que falam sobre esse assunto e que tratam desse assunto. E você não tá sozinho. Eu recebi uma mensagem, aliás, eu recebi algumas mensagens e selecionei uma de uma pessoa que contou a sua história com a saúde mental e com crise de pânico. E que é muito similar ao que eu passei. E ela, na mensagem, me deu um conselho, que eu achei um conselho muito bom e eu falaria para as minhas amigas. E eu quero contar esse conselho que ela deu para mim, para vocês, boosters também, que se alguém estiver passando por isso nesse momento, acho que pode funcionar. Funcionou para mim um pouco. Eu tava precisando muito ler isso hoje. Eu até chorei. Então vou ler pra vocês. A mensagem é da Carol. Oi, Berta. Me identifico muito com o primeiro tema, que é sobre a crise de pânico, aniversário de 10 anos da crise de pânico. Tomava remédio controlado desde 2018 por conta de um divórcio muito difícil, onde caí numa depressão, na qual quase fui de arrasta esse ano. E em abril, recebi alta do psiquiatra. Acho que algumas coisas me ajudaram no dia a dia pra não ter medo de uma recaída. E aí aqui é onde ela, acho que dá umas dicas e, enfim, pra mim me deu um quentinho no coração. Sair de uma crise de pânico ou depressão é uma grande vitória. E manter-se bem por 10 anos mostra que você tem muita força, resiliência. Eu não aguento mais a resiliência.
Tô zoando, mas sim. E se preocupa com o autocuidado. Acho que alguns pontos a se considerar são esses. Reconhecer o quanto eu evoluí e lembrar que eu tenho ferramentas internas que me ajudam a não cair nesse lugar. Quase como um kit de emergência. Respirar, me conectar com o presente. Qualquer coisa que me ancore no presente. Lembrar ativamente que eu sei e posso lidar com isso, porque já fiz antes. Lembrar que o medo da recaída é um pensamento ansioso meu e não é um fato, sabe? Não há nada que indique que você vá ou esteja a caminho dessa recaída. Falar sobre isso com as pessoas. Cara, esse é um ponto crucial, assim, que antes, há 10 anos atrás, eu não falava. Eu tinha muita vergonha, muita vergonha, muito medo de ser julgada. E hoje em dia, quando eu falo, é quase como se tirasse o peso e a dor e desse uma corzinha ali, e você fala, tá tudo bem, tipo, toma outra proporção quando você fala. Acho que isso você já faz até publicamente, ela colocou aqui. E o meu processo na internet foi meio esse mesmo, de fato. Quando eu comecei a falar sobre a minha saúde mental, foi quando eu parei de me sentir tão sozinha. Mas ter alguém que possa ir num nível mais profundo da conversa. Lembrar que cuidar da minha saúde mental não é só nos momentos de crise. Isso é bem importante também. Porque às vezes a gente só vai indo, ultrapassando de todos os limites. Você sabe que você não tá se cuidando. E se cuidar, não tô falando num lugar comercial da coisa. Tipo, fazer skincare. Eu tô, malhando, tô me alimentando certo. Mas é se ouvindo, sabe? Se cuidar no sentido de se ouvir. Porque quando você explode, o seu corpo já tá dando sinal há muito tempo. Só que a gente não quer ouvir porque você tá tomado pela vida e tentando dar certo e tentando pagar suas contas. E, mano, tem que fazer, né? Que porra, o que eu vou fazer? Mas é se ouvir nesse lugar de, preciso conversar com alguém. Preciso conversar com alguém, eu não tô dando conta. E falar, eu não tô dando conta. Porque às vezes a gente não tá dando conta. Esse também é muito bom. Confiar na eu de hoje. Eu, ou você, ou qualquer pessoa de 10 anos atrás não é a mesma que você de hoje. Que tem muito mais recurso, autoconhecimento e ferramentas para lidar com isso. Você pode e você vai conseguir. Você tem mais experiência, maturidade emocional e consciência do que você tinha antes. Isso é uma coisa que eu fico quase como um mantra me lembrando. Esses dias eu fui pra Bienal entrevistar a Marcela Ceribelli, na frente da mãe dela, Renata Ceribelli, e eu tava muito nervosa. E entrei num processo de quase me auto-sabotar, como eu faço muitas vezes na minha vida. Eu peguei um caderno na noite anterior. Eu tinha tudo, eu li o livro todo, obviamente, fiz o resumo do livro, e aí os pontos, todo o processo. Mas a nossa cabeça, às vezes, é tão sacana, tão filha da puta, sua maior inimiga, que ela fica, não, você vai esquecer tudo. Você vai ter uma crise, você vai esquecer tudo. E eu comecei a entrar nesse processo. Daí eu falei, não, dessa vez não. Dessa vez não. Peguei e comecei a anotar num caderno tudo o que eu já tinha passado, tudo que eu tinha vencido, quem eu era, por que eu tava ali. Isso é muito importante. Por que você tá ali? Não é à toa. E é isso. E aí, isso é ferramenta, entendeu? É você buscar essas ferramentas. E aí ela finaliza assim, ó. Lembre-se, você tá segura agora. E acho que é isso que eu tenho de conselho e o que eu aprendi ao longo da minha jornada. Beijos. Um beijo, Carol. Sua mensagem me transbordou no dia de hoje e amarrou tudo aqui dentro. Tava num dia muito difícil, um dia que eu achei que eu não ia dar conta. E através da sua mensagem, eu nem te conheço, nunca te vi na minha vida. Você me deu um pouco de contorno e me fez lembrar de todo o processo, de toda a caminhada. Eu espero que a mensagem da Carol e que esse episódio chegue aí no seu ouvidinho, no pé do seu ouvidinho. E também te dê um acalanto. Faça você lembrar que você não tá sozinho nessa jornada.
que o tempo passa, que as coisas melhoram e que cada ano mais, cada dia mais, a gente vai criando mais ferramenta e mais recursos para lidar com a gente mesmo. Um beijo no seu bucinho suado e até a próxima badalada da madrinha. Produção Zamunda Studio. Apresentação Berta Salles. Roteiro Berta Salles. Artes Matheus Tomé. Até o próximo episódio. Um beijo no seu buço suado.